Olá, seja bem-vindo a mais essa aula do módulo de análise fundamentalista. Eu sou Felipe, aluno de contabilidade da UFBA e membro da Liga de Mercado Financeiro da Universidade. Nessa aula, nós já vamos passar para algo um pouco mais prático. A gente ainda vai estar aqui no limbo do que é o prático, o que é o teórico, porque nessa aula ainda vou estar te apresentando os dois sites que a gente vai utilizar, assim como a planilha que vai nos acompanhar de agora em diante. Então, sem enrolação, vamos para os dois sites. Os dois sites que a gente vai utilizar, fundamentalmente, são o Fundamentos e o Invest Site, onde a gente vai tirar as nossas informações para fazer as análises que a gente precisa. Então, aqui no Fundamentos, quase que no centro da tela, aqui um pouco para o lado direito, na parte de cima, a gente tem um lugar onde a gente pode digitar o nome da ação, ou o ticker, que é o código ali de negociação da ação que a gente está procurando. Vamos colocar aqui no caso VEG, por exemplo. Aqui na VEG, a gente vai abrir aqui, vai logo ver alguns indicadores fundamentalistas. Então, qual é o código que a gente está negociando, qual é o tipo, a classe dessa ação, se ela é ordinária, se ela é preferencial, se ela é unit, qual é a empresa que a gente está negociando, setor e subsetor onde ela se encontra, a última cotação dessa empresa, no caso aqui da data de 16/6, como foi a variação dessa empresa nas últimas 52 semanas, que é o período de um ano. Aqui também a gente encontra qual o número de ações totais que a empresa tem, o valor de mercado. Esse valor de mercado nada mais é do que o número total de ações multiplicado pelo valor da cotação no momento. Então, se a gente multiplicar esses dois números, a gente vai chegar a esse número aqui, que o valor de mercado da VEG é de 92.865.700.000 reais. Aqui para baixo, a gente vai ter alguns indicadores fundamentalistas. Eu não vou passar explicando cada um deles para vocês, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, muito maçante. Mas perceba que se você passar o mouse sobre ele, aparece uma interrogação vermelha. E você colocando o mouse aqui sobre a interrogação vermelha, ele aparece o que significa cada um desses indicadores. Então, LPA é o lucro por ação. Então, cada ação da VEG, cada uma dessas 2 bilhões e 98 milhões ações da VEG, no último ano, trouxe um lucro de 83 centavos cada para a empresa. Então, aqui o PL é quantos anos, se a gente pagasse aquele valor da cotação aqui de cima, e esse lucro aqui se mantivesse constante, se mantivesse aqui sempre constante, assim como essa cotação, qual seria o período em anos para a gente reaver esse valor, qual seria o nosso tempo de pagamento. Então, se a gente pegar esses 44,25 e dividir por esses 83 centavos, vai dar cerca de 53,13 anos. Isso aqui varia muito. Se tiver um aumento no lucro, esse prazo cai. Se tiver um aumento também no valor da cotação e o lucro se mantiver constante, esse tempo aumenta. Mas isso aqui vai ser só um parâmetro mesmo para a gente de comparação entre as empresas, tá? Aqui embaixo a gente vê o dividend yield, que é quanto do preço da ação foi distribuído para os acionistas no último ano. Então, 0,9 centavos desses 44,25 foi distribuído para os acionistas da VEG em dividendos nos últimos 12 meses. Aqui a gente tem alguns outros indicadores, mas eu vou deixar realmente que vocês venham aqui e façam o dever de casa, deixar como dever de casa, de chegar aqui e tentar compreender cada um desses indicadores. Se você não compreender, se tiver dúvida em algum deles, você pode chegar e tirar todas as suas dúvidas, perguntar lá no grupo, ou mandar uma mensagem e a gente vai resolvendo e vai sanando todas as dúvidas que você venha a ter. Aqui para baixo a gente tem alguns dados do patrimônio da VEG, então a gente vê que a VEG é uma empresa que tem um patrimônio líquido de 9.642.110.000 reais, tem uma dívida bruta aqui de 2.463 milhões, então a dívida toda a dívida da VEG é esse valor aqui. Aqui a disponibilidade são o caixa, que a empresa tem caixas e aplicações financeiras. Então, perceba que ela tem uma dívida total de 2.463 milhões de reais, mas ela tem caixa de 2.899 milhões. Ou seja, a dívida líquida dela aqui é negativa. E isso é bom. Esse número aqui ser negativo é bom. O que significa que ela tem mais caixa na empresa do que ela tem de dívida. Ela poderia pagar a dívida que ela tem com esse caixa, e ela ainda sobraria no caixa da empresa 435.764.000 reais. O valor do ativo todo
que é o ativo ou o valor do passivo mais o patrimônio líquido, como você preferir, de 17 bilhões 371 milhões 300 mil reais. Então, esse aqui são todos os bens e direitos da companhia. Aqui embaixo a gente tem um demonstrativo dos últimos 12 meses, dos últimos 3 meses. Então, nos últimos 12 meses, a VEG teve uma receita de 14 bi 129 milhões e 500 mil. Ela teve um EBIT aqui, que é o lucro operacional. Aqui você pode passar e você vai ver sobre essa interrogação o que é que significa. Mas é quanto da empresa, qual foi o lucro real que a empresa teve pela operação dela. Tirando aqui o que ela vem a ter de um resultado financeiro. Ou, por exemplo, então aqui a gente vê que a VEG tem ela tem aqui o 2 bi 900 milhões de caixa. Então ela pode fazer um investimento nesse caixa, ter uma receita financeira muito grande ali, ter um resultado financeiro positivo que vai estar inflando ali o lucro dela, o que é bom para o acionista, mas o que a gente quer saber mesmo é quanto da operação dela voltou em lucro para a empresa, excluindo. Porque ela pode, o caixa não é algo que vai estar sempre na empresa, ela pode precisar usar esse caixa para algo, e é interessante que a operação dela, o papel que ela faz ali, o que ela produz, o papel dela na sociedade, vai produzir de lucro para o acionista. E aqui, por final, a última linha é do lucro líquido. Então, a VEG, nos últimos 12 meses, teve essa receita aqui e teve esse lucro líquido de 1 bilhão 747 milhões 760 mil reais. Passando desse site para o próximo, para a gente não atrasar muito, não deixar esse vídeo muito longo, a gente vai ter aqui o Invest Site. Aqui em cima também a gente tem um lugar de procurar a empresa. Vamos manter aqui o exemplo da VEG, a gente pode digitar tanto o nome quanto o código da empresa e consultar. Aqui a gente vai ter, nesse site eu encontrei um resumo ali, não é um resumo, mas é um agregado com todas as demonstrações financeiras que nos interessam para olhar a empresa. Então aqui também a gente tem alguns dados básicos da empresa, como a gente tinha no site Fundamentos, qual que é a empresa, qual que é a razão social, não sei se aqui a gente encontra o CNPJ, não, mas o CNPJ a gente procura depois, daí vem mais para a parte de declaração do imposto de renda, não vamos nos preocupar agora. Então, qual que é a atividade da VEG, quais são os índices que a VEG participa? Então, ela participa do Ibovespa, ela participa do Índice Brasil aqui, do BRX, a ITEG, que ela dá é um índice que está ali as empresas que têm os melhores tag-alongs para os acionistas e por aí vai. Aqui embaixo tem os preços relativos, são os mesmos indicadores, basicamente, que a gente tinha ali no site de Fundamentos. Aqui também, se você passar o mouse por cima, ela traz aqui a explicação do que é cada um desses indicadores. Resumos aqui também das DRS. Aqui um resumo também do balanço patrimonial da empresa. A gente tem aqui alguns resumos de margens, quais são as margens que a gente tem, as margens líquidas da empresa, margens brutas, que a gente também encontrou lá no Fundamentos. O que vai nos interessar de verdade aqui no Invest Site é essa barra lateral aqui. Então, aqui, demonstrações de resultado. A gente vai ver qual foi a DRE da VEG no último ano. Então, aqui em cima a gente altera o ano. Eu vou falar para vocês que não é o ideal que a gente faça uma análise analisando apenas um período, que seria o ideal a gente fazer o ano inteiro, fazer os 4 trimestres de uma vez, porque a gente exclui algumas coisas como sazonalidade. Por exemplo, as lojas americanas ou algumas empresas do varejo tendem a vender mais no segundo trimestre, por exemplo, que a gente tem Dia dos Namorados, a gente tem Dia dos Pais também no segundo semestre, a gente tem o Natal, a gente tem a Black Friday, tudo isso daí no segundo semestre. Então, o segundo semestre para o varejo tende a ser mais aquecido. E a gente, analisando os 4 últimos períodos, exclui esse efeito sazonalidade que tem nas contas. Aqui eu vou deixar em 2019 para a gente ver o acumulado da VEG nesse ano. Pronto. Aqui, de 1º de 2019 a 31/12 de 2019, o resultado da VEG em 2019. Então, a VEG teve uma receita de 13 bi 347 milhões. Ela teve um custo aqui para produzir esses produtos de 9 bilhões 394 milhões. Então, o resultado bruto foi de
3 bilhões, quase 4 bilhões aqui aproximadamente. Ou seja, de toda a receita que ela teve, tirados os custos para produzir esses produtos, ela ainda assim teve um resultado bruto, um lucro bruto aqui de 3 bi 953 milhões de reais. Depois disso aqui a gente vem para as despesas e receitas operacionais. Aqui a gente está falando de salários, comissões, aluguéis, contas como energia, água, telefone, internet, tudo que seja ali para gerar a venda, desses produtos. E depois aqui a gente tem o resultado antes do resultado financeiro dos tributos. Isso aqui é o EBIT que a gente estava falando ali ainda agora. Então isso aqui é o lucro operacional da empresa. Então, de 13 bi 347 milhões 434 mil, a empresa teve um resultado financeiro, um resultado operacional, desculpa, de 1 bilhão 847 milhões de reais. Depois disso aqui a gente vê que ela teve um resultado financeiro aqui de 43 milhões, ou seja, aquele caixa e aquela disponibilidade que ele tem lá de quase 3 bilhões, que a gente deu uma olhada aqui, 2 bi 899 milhões de reais que ela tem em caixa. Isso aqui gerou para ela, a partir de seus investimentos, uma receita financeira, um recebimento ali de juros de 917 milhões de reais. Mas ainda assim, pelas dívidas que ela tem aqui, que no caso são 2 bilhões 463 milhões de reais, ela teve uma despesa financeira, então ela pagou juros sobre essas dívidas de cerca de 960 milhões de reais. No final das contas, a gente teve um resultado financeiro negativo de menos 43 milhões de reais. Então, aqui a gente tem o resultado tributo antes do lucro, que foi aqui 1 bilhão 804 milhões, tira o valor dos impostos e a gente chega aqui embaixo no lucro ou prejuízo, nesse caso aqui, um lucro em 2019 de 1 bilhão 632 milhões de reais. Continuando aqui, a gente tem um balanço do ativo, que são os bens e direitos da companhia. A gente também vai alterar aqui para 2019 para excluir o efeito sazonal da companhia. E a gente vai ter aqui no consolidado que em 31 de 12 de 2019 a gente tinha um ativo circulante total de 15 bilhões 687 milhões de reais, que é um aumento em relação a 2018, por exemplo, que foi de 15 bilhões 399 milhões de reais. Então, a gente vai fazendo essas comparações aqui, a gente vai ver quanto que é o ativo circulante dela, quanto que ela tem de caixas e aplicações financeiras. A gente vê que o caixa dela reduziu aqui de um ano para o outro. A gente tem que o valor das aplicações financeiras dela aumentou de um ano para o outro. A gente tem aqui as contas a receber, então foram vendas que já foram realizadas para clientes e ainda ela precisa receber, os clientes ainda não pagaram. Então tem um valor aqui de quase 2 bilhões 750 milhões. Ela tem um estoque de 2 bilhões 817 milhões, que é um estoque que teve um aumento em relação a 2018, que foi de 2 bi 460 milhões aproximadamente. Alguns tributos a recuperar aqui no valor de 395 milhões aproximadamente. E aqui embaixo o ativo não circulante, que é aquele ativo que demoraria mais de um ano para a empresa conseguir reverter em dinheiro. Aqui você pode ver como que está a discriminação de cada um desses ativos. E aqui os investimentos, ela tem alguns investimentos aqui, participações societárias, então são empresas que ela tem em sociedade, algumas outras empresas que ela tem uma participação em sociedade. Coligadas, outras empresas que ela também tem uma participação pequena, ela tem participação nessa empresa, mas não tão grande a ponto de ter o controle dessa empresa, individual ou conjunto. Então ela tem aqui uma participação pequena, ela só é coligada dessa empresa. A gente tem aqui um valor imobilizado de 3 bi, quase 4 bi aproximadamente. Então isso aqui, o que é imobilizado? São automóveis, terrenos, prédios, são alguns móveis e por aí vai. E o intangível? O intangível, aqui embaixo está precificado marcas, softwares que a empresa tenha, alguns contratos que a empresa possa ter, patentes e por aí vai. Aqui ainda a gente consegue ver o balanço patrimonial do passivo, que são os direitos, que são as obrigações que a empresa tem de arcar. Então, são contas, são as dívidas da empresa, dívidas com fornecedores, dívidas com bancos e por aí vai. Aqui a gente vê
como que também foi isso aqui. Então, o que eu tinha te mostrado lá naquela aula, quando eu apresentei o balanço patrimonial, eu disse para você que o lado direito do balanço, que é o lado do passivo, deveria ser exatamente igual ao lado esquerdo do balanço, que é o lado do ativo. Aqui eu estou te provando que é verdade. No ativo, a gente tinha um valor de 15.687.641.000 reais. Aqui, o passivo também tem esse valor, sendo que no passivo, a gente tem um passivo circulante de 4.490 e tem um passivo não circulante de outros 2.266 e a gente tem o patrimônio líquido consolidado aqui de 8.929.930 milhões aproximadamente. Se a gente somar esse valor do patrimônio líquido junto com o passivo não circulante e o passivo circulante, a gente vai chegar nesses 15.687 milhões. Aqui você pode também passar linha por linha para tentar entender melhor o balanço patrimonial. Tá bem explicado aqui, esse site deixa tudo muito bem discriminado. E agora, por último, a gente vai para o fluxo de caixa. A gente quer analisar qual foi o fluxo de caixa da WEG nesse período. Então, o fluxo de caixa nos mostra ali qual foi realmente a entrada e a saída de recursos do caixa da companhia e no período analisado, que no caso aqui vai ser 2019. Então, o fluxo de caixa, a gente pode dividir ele em 3 fluxos de caixa. O fluxo de caixa operacional, que é o FCO, o fluxo de caixa de investimentos, que é o FCI, e o fluxo de caixa de financiamento, que é o FCF. Então, o fluxo de caixa operacional nos mostra como foi como se deu ali o caixa operacional da empresa no período. Então, no total, ela teve aqui uma entrada, um caixa de atividade operacional positivo em 1.900 bilhões. Se a gente olhar aqui mais para baixo, o caixa de investimentos, a gente tem aqui um caixa de investimentos negativo em aproximadamente 60 milhões de reais. E aqui, por último, um caixa de financiamento também negativo em 2.115 milhões. Ou seja, ela pagou mais dívida do que ela tomou dívida nesse ano de 2019. E aqui embaixo a gente consegue ver a variação desse caixa no ano. Então, no ano, ela teve uma redução de cerca de 260 milhões de reais do caixa em comparação que ela tinha ali no início do ano, ou no final do ano de 2018. Aqui ainda a gente tem a DMPL aqui, né, que seria o do valor adicionado ou mutação do patrimônio, mas isso aqui fica mais a cargo de se tiver uma variação muito grande dentro do patrimônio líquido e a gente não sabe muito bem o que aconteceu, a gente vem cá e dá uma conferida para a gente entender se aquele aumento muito grande de patrimônio líquido foi por injeção de um valor extra de algum sócio grande que fez uma injeção maior de dinheiro, ou se foi integralizado maior valor do capital social, alguma parcela que faltava do capital social, ou se foi por reserva de lucros, como a gente também consegue ver algumas reservas que a empresa tenha. Ainda vamos ver a planilha, eu montei essa planilha que vai nos ajudar a partir de agora. Então, nesses campos verdes serão os campos onde a gente vai digitar algo. Tudo que tiver em cinza a gente não vai digitar, porque são todas elas aqui são cálculos, são fórmulas já prontas no Excel. Então, aqui nesse primeiro passo a gente consegue comparar até 4 companhias. Aqui em cima tem um mais. Se você clicar nesse mais, ele vai estender mais 2 companhias. Aqui também. Então, sempre que quiser botar mais 2 companhias, você só vai estendendo aqui o mais e vai fazendo. Aqui a gente vai procurar a receita líquida, qual vai ser o resultado, que é o lucro bruto, qual vai ser o resultado financeiro da empresa, o resultado operacional, a depreciação e amortização. A gente vai olhar também o lucro e o prejuízo da companhia nesse tempo. A gente vai olhar qual foi o passivo circulante, o passivo não circulante, qual que é o valor do patrimônio líquido. E aqui embaixo a gente ele já vai entregando para a gente como que está a composição dessa empresa. Partindo disso, a gente vai ter aqui a comparação ano a ano. A gente também pode fazer até 4 empresas. Basta clicar aqui no mais, vai estender essa planilha. Então, aqui a gente vai pegar a receita líquida dos últimos 5 anos, o custo dos produtos nos últimos 5 anos, o resultado operacional, que é o EBIT nos últimos 5 anos, depreciação e amortização nos últimos 5 anos, lucro líquido nos últimos 5 anos. E aqui ele vai montando um gráficozinho para nós e nos dando
aqui embaixo essas métricas já calculadas. Então aqui a gente vai conseguir comparar como que está a evolução dessa empresa ao longo dos últimos 5 anos. Passado disso, a gente vai para o estudo das dívidas da companhia. Então, quanto que é a dívida de curto prazo? Quanto que é a dívida de longo prazo? A dívida de curto prazo é 5% e a de longo prazo é de 95%, como é o caso da Tupi atualmente, por exemplo. E tudo bem, a gente não tem problema que tem uma dívida de 5% vencendo no prazo de um ano e os outros 95% vencendo num prazo acima de um ano. O problema seria se fosse justamente o contrário. A gente tem uma dívida muito grande vencendo no curto prazo e uma dívida muito pequena vencendo no longo prazo. Daí nos passaria a ideia de que talvez os gestores não esperaram o melhor momento para tomar aquele endividamento. Aqui também a gente vai completar com a dívida em dólar e quanto da dívida do curto prazo é em dólar, quanto da dívida de longo prazo é em dólar. Por exemplo, a Tupi, essa dívida total da dívida aqui em dólar da Tupi é de 98,4%. Então, isso daí é uma dívida que nos preocupa um pouco, visto que, além da dívida, ela também fica... qual que é o nome? Mas ela fica também ali vulnerável, digamos assim, à flutuação cambial, à variação cambial. Depois disso aqui a gente vai ter os caixas equivalentes de caixa, aplicações financeiras, títulos e valores imobiliários. Algumas empresas investem em títulos e valores, o caso da Taesa, por exemplo. E a gente vai ter aqui também o CAPEX, que é quanto a empresa gasta por ano para manter, ou para pelo menos manter a sua operação. Então é um investimento que ela necessita fazer anualmente para manter a sua operação funcionando. E aqui, por último, a gente vai fazer a comparação das empresas, o valor de mercado, e a gente vai trazer alguns dados fundamentalistas, que aí sim a gente vai chegar para usar o site Fundamentos. Então, qual que é o setor da empresa, qual que é o valor da cotação naquele momento, qual que é a PL. E perceba que ao longo de toda essa planilha, tinha algumas células que tinham um quadradinho vermelho, um triângulozinho vermelho aqui na ponta. Então, todas elas estão com anotações para que vocês não se sintam perdidos. Então, se você passar aqui, colocar o mouse em cima, você vai ver o que cada um desses daí significa, tá? Então, por esse vídeo é isso. Eu sei que ele ficou longo, eu sei que talvez tenha ficado maçante, mas se eu não fizesse isso daqui, ficaria algo muito corrido, a ponto que talvez a gente não se sentisse tão pronto para seguir em frente. Então, de agora em diante, vamos tentar sintetizar, eu vou tentar sintetizar um pouco mais e aguardo vocês lá, tá? Por hoje é só.